Eu sou a Bárbara Jaqueline, eu atuo em vendas e eu tenho 33 anos, moro em Guarulhos, na Grande São Paulo. Bom, eu já estudei inglês em várias escolas diferentes. Eu comecei a me interessar, a gostar muito do inglês desde o ensino médio. E aí eu passei a pesquisar, ouvir música, ver série, falar até sozinha às vezes, porque eu acho importante essa parte do diálogo. E aí, então, eu fui buscar o inglês da primeira vez por uma forma mais corporativa de usá-lo, que foi na minha outra empresa, na empresa que eu trabalhava. E aí eles contrataram um professor particular para dar aula, e eu gostei bastante, fluí bastante nessa época, e eu parei. Aí depois voltei, não sei se eu posso falar o nome aqui, gostava, assim, da plataforma, mas eu não conseguia manter uma constância ali de aula, a plataforma era muito complicada e eu não achava muito humanizada, então essas questões me fizeram desistir. E aí eu parei com o projeto, porque a gente vai adiando, e mesmo que seja uma coisa muito importante aprender um outro idioma, a gente prioriza outras questões. E aí eu entrei numa empresa no final do ano passado que oferece oportunidades de integração, de até atuação internacional. E uma das primeiras exigências e básicas era um inglês bom. Embora o meu inglês seja intermediário, né, eu consigo entender bem, eu consigo escrever legal, mas na fluência eu acabava travando e eu cometia alguns erros de verbo, de gramatical, né, que acaba não fluindo tão bem quando a gente não tem um acompanhamento legal ali numa sala de aula com o professor dando dicas, ou mesmo estando atualizado com os temas. Eu já tinha estudado inglês, eu cheguei até um nível avançado, eu tinha uma fluência legal, e aí eu percebi que o meu inglês estava mega congelado e que eu não estava mais tendo a compreensão que eu tinha antes. E aí foi frustrante, eu ficava insegura de ter uma conversação, uma entrevista, ou qualquer exposição assim com o idioma, a gente fica muito tenso, né? De, meu Deus, eu vou errar, será que... Porque faltava costume, faltava atualização mesmo, então eu me sentia frustrada e muito insegura. E aí eu voltei a pesquisar a plataforma online, porque eu acho que é a forma mais prática de aprender inglês, sem ter a necessidade de estar fisicamente numa sala de aula, porque a rotina é mega corrida. Então eu consegui ultrapassar duas barreiras, a de tempo, também a barreira de financeiro, porque as escolas, elas são muito mais caras, né? E foi isso aí que eu cheguei na Fluency Pass. Eu buscava uma plataforma simples, que eu conseguisse navegar, que tivesse claro ali o conteúdo, e eu buscava uma negociação boa, viável ali para mim, porque eu tenho N outras contas para pagar, então eu não podia pagar um valor muito elevado. Então eu buscava plataforma, preço e suporte, né, do professor. E uma coisa que eu gostei muito é que eu fiz essa pergunta e as pessoas até achavam, quer ter aula com nativo, mas eu queria professores brasileiros, porque é muito mais fácil de você ter uma compreensão, uma dúvida, você se sente mais seguro. E na Open English eu não tinha professores nativos, então dava muito mais insegurança de entrar numa aula. O professor muitas vezes não conseguia entender, não falava português, então o fato de ser professor brasileiro foi muito bom para mim. O suporte do atendimento que eu tive pela Fluency foi assim maravilhoso, deu um banho em todas as escolas que eu pesquisei, e foram bastante, porque eu costumo pesquisar muito antes de fechar algum contrato. Então foi isso, eu buscava plataforma, preço e suporte. Eu escolhi o Professional anual, porque me dá mais liberdade para atuar com a quantidade de conteúdo que tem ali na plataforma. Bom, tem 4 meses que eu comecei com a Fluency e já consegui melhorar muito a minha comprehension e fluência, vocabulário, coisas que eu não
não estava mais conseguindo prestar atenção, já consegui voltar e retomar muito ali na memória, que eram coisas que eu falava, eu tinha esquecido e eu consegui resgatar. Então, são pequenas coisas que levam, assim, a ver que, tá dando certo. Às vezes, uma palavra que eu tinha esquecido, coisa boba, uma conjugação, enfim, eu consegui resgatar isso. Eu gosto muito das aulas, eu acho a aula muito leve, assim, o professor que está aplicando a aula no meu módulo, ele fala um inglês que é muito compreensível, é muito leve. Às vezes eu penso que eu estou ouvindo em português, de tão claro que é, assim. Então, a aula é muito gostosa, é curta, o conteúdo apresentado é muito bom. E a plataforma era uma das minhas maiores dificuldades, eu gosto bastante da aula e da plataforma. Por incrível que pareça, eu gosto muito da aula gravada, porque dá para absorver muita coisa, e as aulas particulares também são um show, é muito bom, dá para esclarecer bastante coisa. Eu recomendo, já indiquei até amigos para fechar a plataforma, porque, como eu falei, até sendo redundante, é muito simples, é básico e entrega muitas vezes o que as outras escolas no presencial enrolam muito para entregar. Então, indico, recomendo, o atendimento das meninas é sensacional. De todas as pessoas que eu falei, eu não me decepcionei em nenhuma vez. Só pelo suporte que as meninas dão, a segurança de fechar o curso, eu recomendo completamente. Então, é isso. Você já provou falar inglês ou já sentiu que o seu nível de inglês não é suficiente para aquela vaga dos sonhos? Não precisa mais ser assim. A Fluency Pass está com você independente do seu momento. Com o ciclo da Fluência, você pode estudar inglês, ter aulas de conversação e até fazer um intercâmbio no final. Não é demais? Acesse agora fluencypass.com e invista no seu futuro!